Tá complicado, menino. Nem ovo nós pode comer mais. Agora um ovo é R$1. Eu fui comprar ali hoje R$1 um ovo. Ai meu Deus, me dei mal. Bateu na minha porta a agonia federal. Esquece. Eu gosto de comer um ovinho frito, entendeu? Bom, um arrozinho com feijão frito. Quem não gosta? Mas tá caro, então esquece. Sua fé esteja igual o dono dessa caçamba de ovo, que não tem uma corda segurando os... Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, eu vou filmar caindo. Eu disse o quê? Eu disse o quê? Eu disse o quê? Eu filmei! Eu sabia! Go.